Olá, meus jovens! Hoje nós estamos aqui de volta às nossas aulas para a gente dar continuidade ao tema de República Romana. Nós já tivemos a aula parte 1 de República Romana e agora a gente vai para a parte 2. O que a gente viu na aula anterior da República Romana? Nós analisamos a estrutura política que passa a existir com a República, onde existem os magistrados, o Senado. Então, o que eram os magistrados? Cada magistrado tinha uma função específica, era um cargo dentro do governo. O Senado ganha bastante poder durante a República Romana. Isso dá bastante poder para os patrícios. Então, a República é marcada um pouco por essa divisão do poder em vários setores. Vários magistrados, tem um que cuida do exército, um que cuida da justiça, o outro cuida dos impostos. O Senado administra ali a coisa. Então, a República, politicamente, vai ser marcada por essas divisões. Nós vimos também que, por causa desse poder concentrado nas mãos dos patrícios, surge um abismo social ali entre patrícios e plebeus, só que aí os plebeus vão começar a fazer várias revoltas, vão existir muitas lutas políticas por direitos e eles vão conquistando aos poucos esses direitos aí. A gente falou de vários deles, Lei das 12 Tábuas, lei que eles podiam se casar com os patrícios. Tem várias conquistas aí que os plebeus foram adquirindo ao longo do tempo. E por fim, a última coisa que a gente falou da República Romana é o seguinte: aos poucos, os romanos começaram um processo que vai ser fundamental para a história deles, que é o expansionismo. Ou seja, você fazer guerra contra um outro território, você vencer essa guerra e você anexar esse território ao seu poder. Ou seja, Roma vai deixar de ser uma cidade e vai começar a possuir um território cada vez maior. Como nós estamos falando de anexação de territórios, para a gente entender tudo isso, é necessário que nós observemos alguns mapas. Por isso, observe aí o mapa que vai aparecer na tela sua. Primeiramente, este mapa aí vocês encontram naquele mesmo link lá que eu já passei outra vez, certo? Naquele mesmo link tem esse e outros mapas. Vamos lá. Até o ano de 264 a.C., aproximadamente, Roma tinha conquistado essas regiões aí que estão em vermelho no mapa. Ou seja, basicamente tinham conquistado a Península Itálica e algumas partes da Grécia, certo? Tá vendo ali um pedacinho da Grécia à direita aqui do mapa. Só que eles, nesse processo, chegaram próximos à cidade de Cartago, que ficava no norte da África. A cidade de Cartago era uma cidade de origem fenícia e, portanto, era forte no comércio e era forte também na navegação. Os cartaginenses, fenícios, dominavam parte do mar Mediterrâneo, dominavam o norte da África ali, uma parte da Península Ibérica, que é ali onde fica Espanha e Portugal, na esquerda do mapa de vocês, e dominavam também o sul da França, que fica logo em cima da parte que está em vermelho no mapa. Então vamos lá, Cartago dominava várias regiões. Roma foi dominando a Península Itálica até chegar bem perto de Cartago. E aí vai ser nesta situação que vão surgir as chamadas guerras púnicas. Então, essas guerras púnicas são guerras, na verdade são 3 guerras entre Roma e Cartago. Roma venceu as 3 guerras. A primeira, entre 264 a.C. e 241 a.C., vai ser uma guerra por meio da qual Roma
conquista a Sicília, certo? Vocês veem aí no mapa, tem a botinha da Itália e tem uma ilha, certo? Uma ilha ali triangular perto dessa botinha da Itália. Essa ilha é a Sicília, que os romanos conquistam pela Primeira Guerra Púnica. A Segunda Guerra Púnica aconteceu entre 219 e 202 a.C. É uma guerra que ficou muito conhecida por causa de um general de Cartago, que foi um cara super importante para a guerra, etc. O nome dele é Aníbal. E em inglês o nome vira Hannibal. Este nome aí é muito utilizado, principalmente quando as pessoas vão retratar vilões, porque foi um nome que foi o terror dos romanos nessa época. Basicamente, assim, o que ele fez, que ficou conhecido, é que como Roma e Cartago ficavam bem próximas por via marítima, todo mundo achou que ele iria fazer um ataque marítimo. Só que aí Roma se preparou para o ataque marítimo, ele deu uma volta ali no continente europeu e atacou por terra. Pegou os romanos desprevenidos, a cidade de Roma e toda a República Romana quase deixou de existir nesse período. Porém, Roma, nessa Segunda Guerra Púnica, usou uma estratégia de certa forma inesperada também. Quando os cartaginenses estavam lá destruindo Roma, o que o exército romano fez? Falou assim, vamos defender a nossa cidade agora? Não, ao contrário, eles partiram para o ataque. Ao invés de eles ficarem defendendo a cidade de Roma, eles saíram de Roma, foram para a cidade de Cartago e atacaram Cartago, quase destruindo toda a cidade. Por isso, mesmo que Roma saiu bem destruída, eles ainda acabaram vencendo esta Segunda Guerra. E por fim, a Terceira Guerra, em 143 a.C., é a completa destruição de Cartago. Cartago deixa de existir praticamente, se torna uma cidade comandada pelos romanos, certo? Então essas são as guerras púnicas por meio da qual Roma destruiu Cartago, a maior cidade, a cidade mais poderosa do mar Mediterrâneo. Ô professor, o que é o mar Mediterrâneo? É todo esse mar aí que aparece na imagem, certo? Entre a Europa, a África e o Oriente Médio. Vai ser conquistando Cartago que Roma vai dominar o norte da África, partes da Europa. Depois disso, vai ter uma nova guerra de conquista em que Roma vai conquistar a Grécia e a Macedônia. Onde que fica isso? Tá vendo que está em vermelho no mapa? Logo à direita, certo? A terra que está logo à direita ali no mapa, Roma vai conquistar. E mais para a direita é o Oriente Médio, região da Palestina, Mesopotâmia. Roma vai conquistar essa região também. E no norte da África, quando Roma conquista Cartago, conquista todo o norte da África? Não, conquista uma parte do norte da África, mas fica faltando o Egito. Só que depois Roma também conquista o Egito. Ou seja, tudo que vocês veem aí no mapa, tudo que está ao redor do mar Mediterrâneo se torna posse de Roma, se torna território de Roma. Por isso, inclusive, para chamar esse mar Mediterrâneo, eles falavam Mare Nostrum. O que significa isso? O nosso mar. É como se o mar Mediterrâneo inteiro fosse um lago no quintal da casa deles, certo? Eles conquistam todos os territórios ao redor desse mar Mediterrâneo. Então, falamos já do expansionismo romano, o que falta falar? Das consequências desse expansionismo, que é basicamente falar também da crise na República Romana. Detalhe, a crise da República Romana não é a crise do Império Romano. Vamos ter isso bem claro em nossa mente. História de Roma tem 3 etapas.
a monarquia, depois tem um golpe de Estado dado pelo Senado, surge a República, segundo período da história romana. A República entra em crise. Com a crise da República, a República acaba e surge o terceiro período, o Império. O Império surge mais ou menos não, o Império surge em 27 a.C. E aí, depois de 300, 400 anos, vai começar a crise no Império. Então, crise da República e crise no Império são coisas diferentes. Tanto que o motivo para essas crises é um motivo completamente oposto. Quem lembra, quando a gente falou lá atrás da crise do Império Romano, qual é a principal característica dessa crise? A base da economia deles era a escravidão e simplesmente eles não tinham mais escravos porque eles tinham parado as guerras de conquista. Agora, aqui na crise da República, o motivo é exatamente o oposto. A escravidão vai estar muito em alta nesse período. Vão existir muitos escravos lá em Roma. Por quê? Porque os romanos escravizavam as pessoas a partir das guerras que eles faziam. Quando eles lutavam contra um povo e eles derrotavam esse povo, os soldados ali derrotados, algumas pessoas do povo ali derrotado, se tornavam escravos dos romanos, eram prisioneiros, eram capturados na guerra e se tornavam escravos. Então, como a gente viu, eles estavam aumentando um território em proporções absurdas. Para eles fazerem isso, teve muita guerra, muito escravo. É neste momento que a escravidão se torna a base da economia romana. Ué, mas quais são as consequências sociais do aumento de número de escravos e dessa consolidação da escravidão? Em primeiro lugar, o escravo não gosta de ser escravo. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente. Ele é forçado a trabalhar. Não é uma condição agradável. Ele não gosta de fazer aquilo que ele faz. Resultado, quando você tem um número muito grande de escravos, você tem um número muito grande de revoltas escravas. Essa população escrava aí, depois do expansionismo, no período final da República, a partir do ano 200 a.C., mas principalmente lá para 100 a.C. até o Império, vai ter muitas revoltas escravas. A principal delas é a revolta de Espartaco, certo? Vou explicar aqui num parêntese rapidinho o que foi essa revolta escrava de Espartaco. Vamos lá, em Roma os escravos tinham várias funções, porque geralmente quando a gente pensa em escravidão, a gente vem uma imagem do Brasil na cabeça, que é o escravo que trabalha na agricultura, ou seja, trabalhando na terra, colhendo café. Até no Brasil, os escravos desempenhavam muito mais funções do que apenas isso. E lá em Roma também eram várias as funções que os escravos desempenhavam. Trabalhavam na agricultura? Sim, mas além disso, trabalhavam nas cidades, como cuidavam de casas, cozinhavam, eram sapateiros, faziam roupas, alguns trabalhavam até no comércio, tinha várias funções que os senhores colocavam os escravos para trabalhar. A pior de todas elas, a que os escravos menos gostavam e por isso aqueles mais se revoltavam, era a função de gladiador. Quando eu for falar de cultura romana, eu vou explicar melhor essa questão dos gladiadores, dos festivais romanos. Mas vamos lá. O que é um gladiador? É um guerreiro, é um cara que luta com outras pessoas para o público ficar assistindo. Então existia o Coliseu Romano, que era uma espécie de teatro, e aí escolhiam dois guerreiros e colocavam essas duas pessoas lá
para elas se matarem. Então, ó, fulano de tal hoje vai lutar com o fulano de tal até a morte. Eles vão para a disputa de gladiadores e um acaba sempre morrendo. E o público fica lá aplaudindo, achando o máximo. Acontece que a maior parte desses gladiadores não fazia isso porque queria, fazia isso porque era escravo. Ou seja, o cara comprava um escravo e a função desse escravo era, ele era obrigado a ficar dentro de um centro de treinamento onde ele treinava para ser gladiador. Peraí, então você tem que convencer o escravo a entrar em um palco para morrer na frente de todo mundo. Como que você convence o cara a morrer? As punições eram terríveis, as punições eram piores do que a morte. Só você colocando uma tortura pior do que a morte, você conseguia convencer um cara a entrar em um palco para lutar até a morte com outro cara que podia ser amigo dele. Durante a semana inteira os caras conviviam juntos. E aí chegava lá no fim de semana e os dois tinham que se matar para o público ficar assistindo. Eram obrigados a isso. Então, ó, isso daí só falando para deixar bem claro por que esse povo, por que essas pessoas se revoltavam. Em um desses lugares existia um cara chamado Espartacus, que era um escravo gladiador, e ele ficava junto com vários outros escravos gladiadores. Na hora do refeitório, eles aproveitaram os talheres, as facas ali que eles estavam usando para comer, e eles conseguiram fugir da cozinha. Eles fogem da cozinha e saem correndo disparada para a cidade. E aí o exército ali, a guarda que estava vigiando eles, vai atrás deles. Só que eles conseguem fugir e eles trombam com uma carroça que estava carregada de armas da época, certo? Lanças, espadas, escudos. Aí eles trombam com uma carroça de armas, pegam essas armas aí, ficam de frente com os guardas que estavam vindo e conseguem fugir. Aí eles se estabelecem em uma região isolada e vira um ponto de encontro dos escravos. Todo mundo que fugia acabava indo para lá. Alguns plebeus vivendo na miséria iam para lá também porque a cidade dos Espartacos oferecia mais condições do que a própria cidade romana. Por fim, essa revolta foi derrotada. Teve várias batalhas, o exército romano foi acionado e essa revolta de escravos foi derrotada. Mas foi uma das maiores e mais importantes revoltas de escravo lá da Roma Antiga, certo? Considerando tanto república como império, a principal revolta escrava é essa de Espartacus. Revolta muito importante. Então vamos lá, ó. Isso daí, lembrem-se, eu estava explicando uma revolta de escravos. Ué, me perdi. Por que a gente veio parar aqui? Por causa do seguinte, eu falei. Primeira consequência do expansionismo. Aumentou o número de escravos, como consequência, aumenta o número de revoltas escravas, porque escravo não gosta de ser escravo. Segunda consequência do expansionismo romano. A condição dos plebeus piorou muito. Os plebeus tinham, às vezes, uma agricultura familiar, uma agricultura de subsistência, que eles também utilizavam no comércio, para eles conseguirem um pouco de renda. Além disso, muitos deles, quando não tinham um pequenininho pedaço de terra, acabavam trabalhando para os patrícios, conseguindo seu sustento dessa forma. O que acontece quando a escravidão se torna muito grande? O patrício fala, por que eu vou pagar um plebeu para trabalhar para mim se eu escravizo esse cara aqui de graça? Então, o sustento dos plebeus acabou. Além disso, vamos lá, eu uso o escravo para trabalhar para mim. O que acontece? O meu produto final sai muito barato, porque eu não tenho gasto nenhum com mão de obra, eu estou escravizando as pessoas. Tinha condições do plebeu, com um sitinho pequenininho, agricultura familiar,
competir no mercado com esse patrício que estava escravizando parte da população? Não, não tinha a mínima condição. Resultado, toda a atividade econômica dos plebeus acaba sendo enfraquecida. Eles não têm mais suas próprias terras, são obrigados a vender elas a preço de banana para os patrícios. Além disso, se eles procuram emprego, eles não conseguem nenhuma função, porque os escravos estão desempenhando todas as funções. Resultado, miséria absoluta. Grande parte da plebe fica em condição de miséria nesse período. Opa, miséria, fome. Eu falei que os escravos não gostam de ser escravos. Opa! E viver na miséria e passar fome? Alguém gosta disso? Não, jamais. Por isso o número de revoltas dos plebeus nesse período também vai ser grande. Ó, estão vendo os fatores da crise? Revoltas de escravos e agora revoltas de plebeus. Por que eu disse grande parte dos plebeus fica em condição de miséria? Porque não são todos eles. Alguns, uma minoria entre os plebeus, vão ser chamados homens novos ou cavaleiros. Quem são esses homens novos e cavaleiros? Vão ser plebeus que de alguma forma, por meio do comércio, acabam subindo de vida, acabam fazendo parte da elite romana. Só que eles eram considerados assim, ó, vocês agora são extremamente ricos, mas vocês ainda não são patrícios de verdade, vocês não têm o sangue patrício. Então vocês são homens novos. Ou seja, uma nova elite romana que vai surgindo nesse período, principalmente graças ao comércio. Afinal, Roma tinha se tornado um território grande e o comércio se tornou uma atividade importante para ligar todas essas regiões. Então, uma minoria dos plebeus vai conseguir enriquecer nesse período. Mas isso era uma exceção. A maior parte dos plebeus acaba em condição de miséria nesse período. É por isso que vão surgir algumas pessoas que vão tentar resolver a situação. Beleza, os escravos fizeram revoltas, os plebeus fizeram revoltas. Um plebeu que se torna tribuno da plebe, ou seja, o político apoiado ali pelos plebeus, se chamava Tibério Graco, certo? Tibério Graco entra no poder romano e ele tenta fazer uma reforma para melhorar as coisas para os plebeus de Roma. Ele cria uma lei que às vezes é chamada de lei de terras, mas o nome dela lá no latim era Ager Publicus. O que é Ager Publicus? O que significa isso? Ager Publicus significa a terra é pública, ou seja, a terra pertence a todos. E o que dizia essa lei? Dizia assim: o nível máximo em que uma pessoa pode possuir de terras é de 310 hectares, o que hoje equivale quase a 100 mais do que 100 alqueires, mais ou menos 100 alqueires, certo? É uma propriedade bem grande, para quem tem um pouco de dimensão, tamanho de fazenda, essas coisas, 100 alqueires é uma propriedade grande. Porém, para a época em que os patrícios tinham terras vastas, grandes latifúndios, essa era considerada uma propriedade pequena. Vamos lá, como assim a terra máxima é esses 300 hectares? Vamos supor que um patrício vai acumulando terra. Quando ele chega nos 300 hectares, existe uma lei que fala assim, ó, pronto, agora acabou, você não pode comprar mais nada, o máximo de terra que você pode ter é isso. Ah, mas e se um patrício não tivesse 300 hectares e tivesse 3.000 hectares? Beleza, ele vai ficar com 300 hectares. Os outros 2.700 hectares vão ser dados para a República Romana e a República Romana vai distribuir esses 2.700 hectares entre plebeus sem terras. Ou seja, é uma espécie de reforma agrária. Você pegar propriedades latifúndios enormes e distribuir de forma mais ou menos igual
entre a população ali que estava na condição de miséria da época. Beleza, essa é a ideia do Tibério Graco, ele cria essa lei, beleza. Isso aconteceu? Não, porque os patrícios, a elite ali do momento, se revolta contra o Tibério Graco e assassinam ele, certo? Ele é morto, ele tentou fazer alguma coisa ali, mas assassinam ele, não aceitam essa reforma dele. O que acontece? O irmão dele, Caio Graco, fala: eu vou dar continuidade aos planos do meu irmão, eu vou melhorar a condição do povo romano. E daí o irmão dele segue com essa ideia de lei de terras, cria uma lei chamada lei frumentária, que era o quê? Diminuía o preço do trigo, o trigo era a base da alimentação romana. Então o Caio, irmão do Tibério, começa a fazer algumas reformas. O que acontece? Também é morto, é pressionado até a morte, certo? Então, esses são os irmãos Graco. Os dois tentaram fazer reformas no fim da República, mas os dois acabaram sendo mortos. Resultado, depois disso, o número de revoltas ficou maior ainda. É neste momento que o caos completo se estabelece em Roma. Revoltas para todos os lados. Revoltas de escravo, revoltas de plebeus, e no meio desse caos falam: só uma ditadura é que vai poder resolver a situação. E aí criam uma coisa chamada triunvirato, mais ou menos a partir de 80 a.C. No primeiro triunvirato, quem governava era Crasso, Pompeu e César. Peraí, professor, você falou uma palavra esquisita aí, triunvirato. Triunvirato significa o seguinte: 3 pessoas governam. Três, um virato, governam. Então, triunvirato, 3 pessoas governam. No primeiro, Crasso, Júlio César e Pompeu. O Crasso e o Pompeu vão acabar morrendo. Um deles morre mesmo e o outro, o Júlio César, ajuda a matar. E aí Júlio César se torna o único triunviro e começa a acumular poderes em suas mãos. O exército, por causa de todas as conquistas, começa a ficar muito importante. E de repente até o Senado, que sempre mandou muito na República Romana, começa a perder o poder. O Senado começa a ter medo do poder de César e do poder do exército. O Senado, então, faz um golpe para matar o Júlio César e consegue matar o Júlio César em 44 a.C. É o famoso evento em que várias pessoas participaram da morte do Júlio César, inclusive o Brutus, que era filho do Júlio César. Por isso que as pessoas falam: até você, Brutus. Tem essa frase famosa que Júlio César teoricamente disse para ele, porque ele participou da morte do pai. Então vamos lá, matam o Júlio César porque tem medo, ele está concentrando o poder. Isso resolve? Isso devolve o poder para o Senado? Não, porque vai surgir um outro triunvirato que vai ser formado por Otávio, Lépido e Marco Antônio. Lépido e Marco Antônio vão perder o poder, vão morrer. Marco Antônio vai tentar até se aliar com a Cleópatra, os dois acabam morrendo, tanto Marco Antônio como a Cleópatra. Isso faz com que o poder se concentre nas mãos de Otávio Augusto. Otávio Augusto passa a comandar o exército, isso ele já fazia. O exército tinha grande poder. Além disso, esses celulares inventam um monte de moda, né? Ele coloca aqui, acabou o seu espaço. Aí você tem que ficar excluindo 1 milhão de coisas e ele fica te cortando. Então, vamos voltar no que a gente estava. Então, tem um primeiro triunvirato, que o Júlio César se livra dos outros dois e se torna o único, concentra o poder em suas mãos, o Senado fica com medo dele, mata o Júlio César. Só que aí surge um novo triunvirato, o Otávio se livra do Marco Antônio com o Lépido, concentra o poder em suas mãos e aí o Senado não tem o que fazer.
E o Otávio Augusto fala, a partir de agora eu sou o Princeps Senatus. Ou seja, o que significa isso? Eu sou o líder do Senado. Quem manda no Senado sou eu. Peraí, isso inverteu a lógica da República Romana. Qual é o órgão mais poderoso da República Romana? O Senado. E fora o Senado, quem é que governa, quem é que manda? Os magistrados. De repente, o Otávio Augusto é um magistrado, ele é um general, é ele que comanda o exército e ele que manda no Senado. Ele se torna líder do Senado. Além disso, depois ele se torna tribuno da plebe, ou seja, eu sou a voz do povo. E além de tribuno da plebe, ele se torna pontífice. O que era pontífice? É o líder religioso máximo, o líder supremo da religião, quase um deus. Ou seja, ele vai acumulando vários cargos. E aquilo que era comum na República Romana, ou seja, a existência de vários cargos de poder e então um poder diluído na mão de várias pessoas, isso acaba, porque esses vários cargos de poder vão se concentrar em uma única pessoa, em Otávio Augusto. Esse Otávio Augusto, a partir do momento em que ele concentra todos esses poderes em sua mão, no ano de 27 a.C., nós falamos, a partir daí já não existe mais a República Romana. A partir daí, o que existe é o Império Romano, porque não temos mais um poder dividido em vários órgãos. Temos um poder concentrado nas mãos de um imperador. Certo? Então, aqui acaba a República Romana e, portanto, acaba a nossa aula de hoje. Beleza, pessoal? Tchau, tchau e boa semana para todos vocês.